E aí, pessoal, tudo bem? Galera, vamos para mais um vídeo da nossa jornada de conteúdo. Vocês já passaram por 4 vídeos, esse é o nosso quinto e último vídeo, onde a gente vai estar falando sobre formação de time. Galera, é muito importante que, se vocês não viram ainda, assistam os nossos vídeos anteriores, o de recrutamento, o de PMF, a parte de estratégia e a parte de vendas, porque eles se complementam e contribuem muito para que a gente entenda a nossa formação de time. Massa? Então, aperta o play aí que a gente vai começar. Começo me apresentando para vocês. Eu sou o Faraco, eu sou do time de desenvolvimento da Federação para o ano 2020. E esse assunto de formação de time me agrada muito por causa do meu histórico no esporte, onde eu joguei futsal, onde eu nadava e tinha muito esse espírito coletivo. Mas também porque desde meus 6 anos de idade eu sou escoteiro, e dentro do movimento escoteiro a gente trabalha muito em equipe, muito com pessoas e muito com o time. Então vamos conversar sobre alguns pontos. E aí o primeiro é como diagnosticar meu time. Depois a gente vai falar sobre os 5 desafios da equipe. E depois a gente vai falar um pouquinho como ter um time de alta performance. Beleza? Então, começando, galera, é preciso que a gente entenda que a nossa empresa, ou melhor, a sua empresa, é feita por pessoas. E para a gente entender o perfil da nossa empresa, a gente precisa entender primeiro o perfil das pessoas que fazem a nossa empresa acontecer. Independente do cargo ou da função que ela exerce, a gente precisa entender cada um de forma individual para a gente formar o nosso coletivo e entender qual é o perfil da nossa EJ. E a gente pode utilizar um gráfico de engajamento por resultado, onde a gente trabalha com 4 estágios: os novos, os passivos, os ativos e os influenciadores. Destrinchando melhor esse gráfico, a gente vê que os novos são aqueles que estão em fase de conhecimento, aqueles que têm as primeiras interações. Podem ser os trainees ou os calouros do curso que não têm muito conhecimento técnico ainda, não conhecem muito como funciona a empresa, como funciona o MED. Então, pessoas novas no ambiente. A gente tem os passivos, que já foram ou nunca foram engajados. Então, pode ser tanto um trainee prestes a ser efetivado ou um membro recém-efetivado, como também um membro que já está há muito tempo na empresa, onde ele já teve um histórico de engajamento, mas hoje ele não é tão engajado como era antigamente. Geralmente as pessoas fazem apenas o que foi pedido. Essas pessoas só trabalham o mínimo que precisa ser trabalhado e não querem fazer a mais, porque só estão ali por algum status ou por algum currículo. Depois a gente tem os ativos, que são aquelas pessoas que sentem a necessidade de fazer mais, de contribuir, de estar trabalhando. E às vezes elas podem estar um pouco perdidas, sem saber exatamente o que fazer, mas elas querem crescer, elas querem fazer acontecer. E no último estágio, o estágio mais avançado, a gente tem os idealistas e os pragmáticos, aqueles que não escolhem uma coisa ou outra. Então, aquelas pessoas que são idealistas e pragmáticas. E como eu coloquei no slide, vocês sabem quem são. Sabem quem são aquelas pessoas que puxam a EJ, que fazem acontecer diariamente e que conseguem equilibrar o seu idealismo com o pragmatismo. São as pessoas que são tidas como exemplo dentro da empresa e que ditam o ritmo do ambiente de trabalho. E além da gente conseguir colocar cada pessoa dentro de um estágio, é mais importante ainda que a gente consiga traçar meios com que as pessoas evoluam nesse gráfico. Não adianta só a gente colocar a pessoa como passivo se a gente não fizer nada para que ela consiga ser uma pessoa ativa e depois uma pessoa idealista e pragmática. A gente precisa traçar alguns planos de ações para que haja uma evolução para os nossos membros. Massa, galera. E aí, para entender um pouco mais das pessoas, esse meu estudo, como trabalhar com as pessoas, eu coloquei 3 metodologias que nos ajudam a entender os nossos membros. O primeiro é o DISC, e aí, traduzindo, define 4 tipos de perfis: os dominantes, os influentes, os estáveis e os cautelosos. Ou seja, com cada tipo de perfil, você entende muito mais como que a pessoa funciona, como que ela trabalha e como ela entrega dentro do ambiente de trabalho. Outra metodologia é MBTI, onde também a gente traz um perfil de trabalho da pessoa, como que ela funciona
dentro da nossa empresa júnior. O outro teste de perfil comportamental, pode ser encontrado no Google como o teste de perfil dos animais, porque com base em perguntas de preferência, de manias e tudo mais, a gente consegue unir o perfil das pessoas com alguns animais. Geralmente esses animais são gato, lobo, águia e tubarão. E aí a gente consegue entender se a pessoa gosta de trabalhar mais sozinha ou em grupo. Se ela gosta de trabalhar de forma mais ágil ou uma forma um pouco mais lenta, mas ao mesmo tempo perfeccionista. Se a pessoa é aquela que faz sempre o mesmo ou é a pessoa que busca criatividade. Assim, unindo esses essas três metodologias, a gente consegue entender muito mais como que a pessoa se expressa nesse trabalho, como que ela gosta de conversar, como que ela gosta de trabalhar, o ambiente de trabalho é organizado ou é desorganizado, é silencioso, é com participação. Então a gente consegue entender mais como que a gente pode potencializar o trabalho de cada um com base nessas metodologias. Vocês podem pesquisar isso na internet, encontram inúmeros questionários e alguns até geram relatórios para vocês muito completos de o que fazer, o que não fazer, como é o meio de trabalho de cada um, enfim. É muito bacana que a gente consiga traçar o perfil das pessoas e também é importante que a gente não faça isso só uma vez e deixe de lado. É importante que a gente faça isso de uma forma mais periódica para ver se há alguma mudança no comportamento da pessoa. Galera, essa primeira parte é para entender muito o perfil das pessoas que fazem a nossa empresa acontecer. Então, entender como cada um trabalha para que a gente consiga depois formar o time com base nessas individualidades. Show? Continuando, a gente vai falar sobre os 5 desafios das equipes, que são esses 5 estágios da pirâmide que vocês estão vendo. Que vai da base, que é a ausência de confiança, até o foco no resultado. E agora a gente vai destrinchar um pouco mais cada etapa dessa pirâmide. O primeiro é a ausência de confiança, um ambiente onde as pessoas não confiam umas nas outras e elas não confiam também no ambiente que elas estão inseridas. Quando a gente tem essa ausência de confiança, as pessoas não gostam de pedir ou oferecer ajuda. As pessoas tiram conclusões precipitadas, guardam sentimentos, não gostam de reuniões e momentos com o time e não reconhecem nem aproveitam as habilidades dos outros. Ou seja, é um ambiente muito mais individualista, onde as pessoas não pedem ajuda, como foi falado, e também não gostam de estar com as pessoas que trabalham com ela. Quando a gente começa a ter confiança, as pessoas admitem seus pontos fortes e fracos, ou seja, elas ajudam e também são ajudadas. Elas pedem e oferecem ajuda, elas reconhecem os erros, elas buscam trabalho em equipe, não ficam só na sua caixinha de forma sozinha. E aceitam questionamentos e contribuições, porque elas entendem que as pessoas ao redor estão preocupadas com ela, preocupadas com o seu trabalho e preocupadas com a sua empresa júnior. Ou seja, ela permite que a sua ideia tenha contribuições de outras pessoas para que juntas consigam encontrar a melhor solução, o melhor caminho. E aí, alguns tópicos são importantes para a gente melhorar a confiança. O primeiro é o status. Ou seja, qual é a minha importância para o outro? O que o meu trabalho influencia no trabalho do outro? A gente precisa ter essa noção para facilitar um pouco mais o nosso trabalho. E aí, já falando de noção, é ter certeza. Ou seja, eu acho que ninguém gosta de trabalhar num ambiente onde a gente não sabe o que está acontecendo ao nosso redor, onde a gente não sabe o que as pessoas estão fazendo ao nosso redor. Por isso é muito importante ter a capacidade de visualizar o que está acontecendo e o que vai acontecer na nossa empresa. Saber por que eu estou fazendo tal processo. E não só saber o porquê, é ter autonomia sobre ele. Então, controlar os eventos que a gente está participando. Controlar, por exemplo, o nosso projeto, controlar, por exemplo, nossa negociação, aquilo que a gente está se relacionando. E além de se relacionar com nossas entregas, se relacionar com as pessoas, não só no ambiente de trabalho, mas, por exemplo, algum tipo de confraternização, comemorar o aniversário dos nossos membros, fazer algum evento no final de semana, não só imersão, mas, por exemplo, fazer uma janta, fazer um almoço, algo que a gente consiga se unir
dentro e fora do ambiente de trabalho. E outro ponto muitíssimo importante, ainda mais quando a gente fala de um movimento júnior que prega muito a parte ética, é a justiça. Ou seja, não dá para a gente julgar diferente pessoas que têm o mesmo erro ou que tenham o mesmo problema. A gente precisa trabalhar de forma justa e correta para que as pessoas consigam trabalhar melhor e não se sintam desprivilegiadas. Ou seja, aquelas pessoas que são sempre as preferidas e outras que são sempre aquelas atacadas, digamos assim, ou mais retraídas. E aí, outros pontos também que a gente pode melhorar é trabalhar com feedback 360. Ou seja, as pessoas trocam feedbacks numa roda onde todos escutam e todos falam sobre determinada pessoa, determinado trabalho que foi feito. Também é importante que a gente compartilhe nossas histórias pessoais. E não só as nossas histórias da universidade, que geralmente tem sempre alguém que conhece, ou histórias da nossa vida dentro da empresa júnior. Mas que conte a nossa história, por exemplo, da nossa infância, da nossa adolescência com nossos pais, algo que geralmente as pessoas nunca ouviram, mas que permite que a pessoa conheça muito mais da gente dentro e fora do ambiente de trabalho, de forma atual ou até do passado. Massa, galera. E aí a gente vai para o segundo ponto agora, que é o medo do conflito. Quando a gente tem medo do conflito, as nossas reuniões, elas são chatas. Há muita fofoca e ataque pelas costas, as pessoas não levam em consideração todas as opiniões que podem ter, há alto risco interpessoais e ignoram pautas complexas. Por outro lado, quando a gente não tem mais medo do conflito e combate ele, as reuniões são mais ativas, são mais participativas, porque as pessoas exploram todas as ideias que têm, resolvem muito mais rápido, levantam pontos críticos e não temem questionar. Ou seja, as pessoas gostam de contribuir, as pessoas gostam dessas opiniões, as pessoas gostam de levantar pontos de atenção. Por outro lado, quando a gente tem medo de conflito, né, as pessoas fogem de assuntos complexos. Geralmente elas deixam menos tempo para aquelas questões que a gente precisa deliberar, aqueles assuntos que ninguém quer conversar porque é chato ou porque não quer brigar com a pessoa. Nesse ponto, quando a gente tem medo de conflito, geralmente o pessoal e o profissional se confundem muito. E é preciso a gente diferenciar alguns pontos para que tanto o pessoal não atinja o nosso profissional, quanto também o nosso profissional não atinja o nosso pessoal. E aí, trouxe alguns pontos para vocês que pode ajudar nessa parte do medo de conflito. O primeiro é a empatia, onde a gente pensa como se fosse o outro, tentando entender por que ele teve aquele questionamento, aquele ponto de vista, ou por que ele quer fazer de tal forma, enfim, tentando realmente se colocar no lugar do outro para poder imaginar com a cabeça daquele que está conversando com a gente. E aí, para a gente conversar com essa outra pessoa, é muito importante que a gente desenvolva a comunicação não violenta, a CNV, usando palavras mais diretas, mas também sutis. Não aumente o tom de voz, enfim, cuide com o gesto também. É um assunto que vocês podem pesquisar na internet, tem várias dicas de como se comportar numa discussão utilizando CNV. E também é importante que você faça o pedido, faça o questionamento também. A outra pessoa não vai adivinhar o que você está pensando, o que você está querendo falar, sem que você fale ou que você peça para falar. Então, realmente faça o pedido. Resumindo esses 3 pontos, se coloque no lugar do outro, pense como você vai falar com o outro e permita que também o outro fale com você. Senão, a comunicação não vai existir e o medo de conflito só vai aumentar. Vamos lá, galera. Então, o nosso próximo ponto, chegando na metade da pirâmide, é a falta de comprometimento. E aí, quando a gente não tem comprometimento, a gente perde muita oportunidade. A gente tem medo do fracasso, tem muita ambiguidade sobre a direção e as prioridades, e tem muitas discussões repetidas, crítica e questionamentos ao trabalho. Por outro lado, quando a gente começa a ter mais comprometimento, tem muito mais clareza nas ações e nas prioridades. Porque a gente trabalha com um objetivo em comum, aprende com os erros, é mais flexível e aproveita as oportunidades. Eu vejo que esse ponto que está no meio da pirâmide casa muito com o que a gente viu
no nosso primeiro vídeo de recrutamento e no nosso terceiro vídeo sobre estratégia. Quando a gente tem comprometimento, a gente sabe onde a gente quer chegar. A gente tem um objetivo em comum da toda empresa. Não é o objetivo do diretor ou do trainee, é o objetivo da nossa empresa júnior. E a gente não tem medo do fracasso, porque a gente vai tentar. Se a gente encontrar um obstáculo, a gente vai desviar ou a gente vai pensar em algo juntos para superar esse nosso obstáculo. A nossa ação e as nossas prioridades, elas são muito claras. Então, não corre o risco de que um entenda uma coisa e o outro entenda uma outra coisa. Todo mundo entende a mesma coisa e faz acontecer pela mesma coisa. E é muito importante que, para melhorar o comprometimento, a gente tenha a mensagem única. A mensagem resumida, às vezes, em uma palavra, em uma frase, para que não tenha essa ambiguidade e todo mundo tenha total clareza sobre o que está acontecendo e sobre onde a empresa quer chegar. E aí, para a gente construir essa mensagem única e ter esse objetivo em comum, tem 4 pontos que eu trouxe para vocês que eu acho que é muito importante. O primeiro é que você recomende uma possível sugestão. Você precisa levar a sua opinião. Por mais que ela não seja a decisão escolhida, é importante que você participe, casando muito com o que a gente falou anteriormente no meio de conflito. Também é importante que você tenha a base para tomar decisão. E base não só da decisão que você vai, da decisão não, da opinião que você vai levar, mas tenha a base da decisão que outras pessoas levem. Porque não adianta você concordar apenas por concordar, porque senão a gente está voltando naquele meio de conflito. A gente não pode ter desacordo silencioso. Você precisa entender por que está tendo aquela decisão. E aí você precisa aceitar formalmente a decisão. Como eu falei anteriormente, a gente não pode ter desacordo silencioso. Se você disse que aceitou, você aceitou formalmente a decisão. E aceitando essa decisão, você precisa ser responsável. Responsável com a decisão tomada por toda a empresa. Foi a empresa que tomou aquela decisão e você faz parte da empresa. Então, seja responsável pela decisão que a sua empresa júnior tomou para determinado tempo de trabalho. O quarto ponto, galera, é evitar responsabilidades. A gente está chegando na parte alta da pirâmide e a responsabilidade é algo muito importante dentro de um time. Quando a gente evita a responsabilidade, nossas entregas são muito mais fracas, porque a gente estimula a mediocridade. A gente perde prazos, falta padrão de organização, trata os líderes como fonte única, gera críticas e questionamentos no nosso trabalho. Por outro lado, quando a gente assume e puxa a responsabilidade, a gente garante que os integrantes saibam a importância de melhorar, porque cada um se torna muito responsável pelaquilo que está fazendo. A gente consegue identificar muito mais rápido nossos problemas, consegue respeitar os membros, porque cada um é responsável por uma coisa, mas ao mesmo tempo respeita a outra atividade que a pessoa está fazendo. A gente começa a aumentar muito mais o nível das entregas, porque ninguém vai querer entregar algo fraco. E a gente evita burocracias, porque não precisa que tudo passe pelo líder. Ele não se torna mais a fonte única da verdade. A gente consegue trabalhar de forma um pouco mais horizontal, onde todos têm acesso à informação e são responsáveis pelo que estão fazendo. E aí, 3 pontos que se interligam nessa parte, que eu trouxe para vocês, que eu acho que são muito importantes. O primeiro é o papel, ou seja, qual é a minha contribuição para a minha empresa? Qual é a contribuição da tarefa que eu sou responsável para a minha empresa? A pessoa precisa entender qual é a contribuição disso, para que ela consiga se sentir muito mais estimulada a fazer e se torne muito mais responsável pelo que ela faz. Por outro lado, ela vai querer uma troca. Então, qual o retorno que ela vai receber pelo aquilo que ela está fazendo? Qual o retorno que ela vai receber por aquilo que ela está responsável dentro da empresa júnior? Além disso, outro ponto é a ameaça. Ou seja, o que ela precisa evitar dentro da tarefa que ela está fazendo, dentro da empresa júnior, para não comprometer o resultado da nossa EJ. O que ela não pode fazer, o que ela não pode falar, o que ela precisa, na verdade, evitar
para garantir que nossa CJ consiga alavancar os resultados dela. São pontos que se complementam, ou seja, o que eu faço, então qual é a minha contribuição, o que eu recebo, ou seja, qual é a minha troca, meu retorno, e a ameaça, o que eu preciso evitar dentro da minha EJ. E galera, indo para o nosso ponto final, que é falando de foco em resultado. Não adianta nada a gente ter confiança, não ter medo do conflito, ter comprometimento, ser responsável, se a gente não tiver um foco em resultado. Porque senão a gente não vai estar andando para o nosso melhor, a gente não vai estar buscando o nosso melhor. Quando a gente não tem foco em resultado, a empresa não cresce. Você também não cresce. A gente perde membros executores. A gente tem mais objetivos pessoais e poucos coletivos. Perde o foco e gasta energia com coisas desnecessárias ou coisas que não vão trazer o nosso resultado. E gastando energia, a gente lembra muito do nosso vídeo anterior, na verdade, do nosso segundo vídeo, onde a gente falava do 80-20, que 80% do nosso lucro ou do nosso resultado vem de 20% do nosso produto ou dos nossos esforços. Então, é importante que vocês assistam esse vídeo também. Quando a gente tem foco em resultado, a gente consegue reter gente boa e focada. Vou imaginar, você é um empresário júnior focado que quer trabalhar. Pensa se você estivesse sozinho numa empresa júnior com pessoas que não têm foco e que não gostam de executar. Com certeza você ia, além de ficar muito cansado e sobrecarregado, você ia desanimar. Então, se a gente tem foco em resultado, mais pessoas na empresa são executoras e assim uma consegue motivar mais a outra. Quando a gente tem foco em resultado, a gente consegue minimizar o comportamento individualista. A gente vive o sucesso e sofre o fracasso. A gente almeja muito o sucesso. E quando tem um fracasso, a gente pode até tropeçar, mas a gente vai utilizar esse tropeço como combustível para crescer ainda mais. Quando a gente foca em resultado, nossas metas pessoais, elas se relacionam com o nosso coletivo. Ou seja, a meta pessoal de cada membro, juntando quebra-cabeça, forma a nossa meta coletiva. E a gente mantém o foco. Pode acontecer o que quiser, o que acontecer, a gente vai estar focado no nosso objetivo. Massa, galera. Esse é o último ponto. E quando a gente consegue trabalhar todos esses pilares, a gente consegue ter um time de alta performance. Mas além de ter e conseguir atingir por um dia, é importante que a gente consiga manter e realmente consolide a nossa empresa como um local que tenha um time de alta performance. E aí eu trouxe algumas dicas para vocês. Primeiro, organizar a rotina. Organizar a rotina com nossos compromissos pessoais e profissionais. Então, nossas aulas, nossas reuniões da EJ, mas também agendar com nossas entregas. Quando que eu vou entregar determinada tarefa que eu sou responsável. Também é importante que a gente tenha um acesso à informação com a fonte única da verdade. Não dá para as coisas ficarem espalhadas em pastas diferentes, em locais diferentes. A gente precisa ter um local unificado onde a gente consiga ter acesso aos nossos dados, aos nossos contatos, aos nossos materiais. Isso facilita muito o trabalho das pessoas, faz com que elas não gastem energia à toa com coisas necessárias e consigam focar no nosso resultado. Outro ponto é metas e objetivos. Metas de curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, metas diárias, metas semanais e metas semestrais, por exemplo. E definir muito bem os responsáveis. Trazendo até uma analogia que cachorro com 2 donos ele passa fome. E comparando isso com o nosso EJ, se a gente tem um encaminhamento com 2 responsáveis, é muito fácil que um jogue a responsabilidade para o outro e ninguém faça. E é muito importante que a nossa meta tenha uma gestão à vista. Ou seja, que a pessoa consiga ver todos os dias qual que é a meta e o objetivo dela. Isso pode ser na parede da série, pode ser no grupo do WhatsApp, pode ser no plano de fundo do celular. É muito importante que a gente consiga visualizar todos os dias, lembre todos os dias qual é a nossa meta, qual é o nosso objetivo. É importante que a gente trabalhe também com os feedbacks constantes, porque as falhas são corrigidas muito mais rápidas dentro da nossa empresa.
E as pessoas conseguem fortalecer ainda mais a confiança, porque um está preocupado com o outro. E também trabalhar o reconhecimento para que a pessoa consiga e, na verdade, se motive ainda mais a crescer dentro da empresa. Porque assim a nossa empresa vai crescer. Se a gente consegue motivar cada trainee, cada assessor, cada gerente, cada diretor, nossa empresa vai crescer. É importante também que a gente tenha a cultura da evolução. A evolução não só da nossa empresa, mas, como eu falei também, dos nossos membros. Que eles consigam aprender com os erros e busquem potencializar os pontos fortes. E para aprender com os erros, potencializar os pontos fortes, a gente pode buscar algum livro, buscar algum site, buscar assistir todos os vídeos que a gente está fazendo aqui com o time de desenvolvimento do núcleo e da federação. A gente pode conversar com pessoas mais experientes, a gente pode buscar fazer um curso, enfim. Tem inúmeras maneiras de buscar uma evolução. E aí um recado muito direto para os diretores é que se nós, como líderes, não buscamos livros, não buscamos conhecimentos, os nossos liderados, os nossos gerentes, enfim, não vão buscar. Então, você precisa dar o exemplo. Não adianta você cobrar algo do seu liderado se você, enquanto diretor, não faz. Outro ponto que é muito importante é definir a missão da empresa. Ou seja, por que ela existe? Por que a sua empresa júnior existe? E isso não é só você que vai responder. É você junto com todos os membros do CJ. Porque são eles, junto com você, que fazem a sua empresa júnior acontecer. Então, nada melhor do que vocês todos juntos definem o porquê que a empresa júnior existe. Ou seja, definem a missão da empresa júnior de vocês. Discutam, não tenha medo do conflito, façam questionamento, tenham base para criar sua missão. Enfim, aceitem a opinião de todo mundo. Utilizem comunicação não violenta, tenham empatia. Enfim, percebam que as etapas da pirâmide elas se complementam. E se complementam para que a gente tenha, no final, confiança, não tenha medo do conflito, que a gente tenha comprometimento e responsabilidade e, acima de tudo, foco no resultado. Porque assim, a gente vai conseguir ter um time de alta performance. A gente vai conseguir formar um time capaz de unir um grupo, mas principalmente de alcançar resultados orientados por um propósito. Galera, esse foi o nosso vídeo, nosso último vídeo da série de 5 vídeos da nossa jornada de conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham assistido todos, porque, como eu falei, eles se complementam. Enfim, agora a gente escolhe se vai dar game over ou se a gente vai trabalhar, fazer acontecer para vencer. No mais, galera, a gente está à disposição, a gente está no Slack, todo o time Bopex, todo o time Núcleo está à disposição para ajudar vocês e buscar crescer ainda mais a nossa empresa com um time de alta performance. Valeu, galera. Abração.